12h15, eleições 2020. Hoje, como em todas as terças e quintas aqui no Bahia Meio-Dia, é dia da série sobre os desafios que o novo prefeito de Vitória da Conquista vai encontrar na administração da nossa cidade. O assunto de hoje é o transporte público, um dos 8 temas escolhidos pela população por meio de uma votação que foi feita no nosso portal da internet, o G1 Bahia. Veja agora a reportagem de Luan Ferreira e Geraldo Júnior. A rotina de quem precisa do transporte público em Vitória da Conquista começa cedo. Antes das 7 da manhã, muita gente já está em um ponto de ônibus à espera do transporte para ir para o trabalho. E já sabe, às vezes, essa espera pode ser longa. Tem passageiros, né, que tem que esperar muito tempo para poder pegar o transporte, atrasando assim o que ele vai fazer, né? Muitos chegam atrasados nos serviços e aí complica. O atraso dos ônibus, um dos problemas mais apontados pelos usuários, segundo essa professora, poderia ser amenizado com corredores exclusivos para os ônibus. Quando você tem corredores de ônibus, eles facilitam bastante isso aí. Por quê? Uma vez que o ônibus passe mais rápido pelos pontos, ele vai conseguir atender uma quantidade maior de pessoas com um menor tempo e com a menor quantidade de ônibus, né? de unidades de ônibus. Outra reclamação comum entre os usuários é a qualidade dos ônibus que circulam pela cidade. Colocar, no caso, uma frota mais nova, mas para atender melhor o público que todo santo dia, desde 7 horas da manhã até 7 horas da noite, está na rua aí, dependendo desse transporte público. Hoje, 2 empresas atuam no transporte público de Vitória da Conquista. Um lote do transporte coletivo é gerido pela Prefeitura há mais de um ano com ônibus alugados da Aviação Rosa. O outro lote está com a Aviação Cidade Verde, empresa acusada de irregularidades no processo de licitação em 2013 e que, por determinação judicial, terá contrato encerrado no próximo dia 8 de novembro. O transporte público é um dos desafios de cidades de médio e grande porte e, quando se olha para a questão financeira, o problema parece ainda maior. Um transporte de qualidade demanda valor, custo, né? Quanto é que a população está disposta a pagar por isso aí? E aí, como é que você vai oferecer, por mais que o governo tenha um subsídio, que a gente sabe que tem um subsídio no valor do transporte, da tarifa, né? Mas esse valor, quanto é que a população está disposta a pagar a mais para ter um sistema desse? Antes da pandemia, o transporte público de Vitória da Conquista registrava cerca de 1,5 milhão de passageiros por mês. Mas veio a pandemia, o comércio fechou, as escolas fecharam, reduziu o número de passageiros e, consequentemente, o número de ônibus circulando. Agora já está praticamente tudo voltando ao normal, só que os passageiros reclamam que o número de ônibus continua insuficiente. Os ônibus são pouquíssimos, às vezes passam aqui muito cheios, não tem condições das pessoas entrarem. Eles já vêm de outros bairros e está muito complicado a gente hoje usar o transporte público. Em muitos casos, os passageiros acabam pegando as vans para se locomover pela cidade. Um transporte que não é regulamentado e na competição por passageiros entre ônibus e vans, nem sempre o passageiro sai ganhando. O transporte público aqui de Conquista é muito demorado, né? Muito devagar, não estou achando muito bom não. Principalmente porque tem as vans passam e levam os passageiros, aí os ônibus também ficam vai sem passageiro, então com isso eles acham que reduz muito os horários de ônibus. Nós ouvimos os 7 candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista sobre as propostas para o transporte público. O transporte público em Vitória da Conquista tem sido um grande problema. A gestão colaborativa e compartilhada que propomos estabelece um elo comunitário para o custeio sustentável da gratuidade a estudantes no transporte público municipal. Esse percentual poderá ser subsidiado pelo município e parcerias público-privadas. Vamos fazer um levantamento da situação atual do transporte público da cidade, cujos problemas se arrastam desde o início dessa gestão. Em seguida, adotar os procedimentos legais necessários à sua regularização por meio dos instrumentos jurídicos. Vamos abrir licitação pública para o transporte coletivo, exigindo que os ônibus tenham, no máximo,
3 anos de uso, ar-condicionado. Vamos ainda melhorar os abrigos para que os usuários tenham mais conforto. Segundo, regulamentar o serviço de transporte das vans. A situação do transporte público de Vitória da Conquista é um verdadeiro caos. As medidas iniciais que tomaremos serão com base na legislação em vigor, iremos consultar e dialogar com todos os setores e vamos efetivamente colocar novamente Vitória da Conquista com transporte de qualidade. Precisamos entender qual o melhor modal para a Vitória da Conquista. Temos que fazer política para o transporte e não política com o transporte como foi feito nas últimas 3 décadas em nosso município. Precisamos alinhar o transporte por ônibus, van e também os alternativos de táxi e Uber. A partir de janeiro de 2021, estabeleceremos uma frota nova e moderna para atender a população conquistense conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. O transporte público deve ser eficiente e seguro. A partir de janeiro de 2021, escreveremos juntos uma nova história para a Vitória da Conquista. A cidade não ficará sem ônibus e esses recursos serão pagos com as passagens de cada cidadão que está circulando em Conquista. Estamos com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, com o processo licitatório dos 2 lotes e com certeza Conquista pode ficar tranquila que vai ter ônibus bons a cada momento. Você pode rever as reportagens da série Eleições, o endereço está aqui na tela, nosso site g1.com.br/Bahia. Rever as reportagens da série e também os nossos telejornais.